Voltamos, Brasil! E agora aquele momento da beleza, da estética, o momento que a gente aprende dicas com as poderosas. E hoje, Michele Melek, do Centro de Estética Avançada, vai mostrar pra gente aqui, explicar um pouquinho sobre o lifting não cirúrgico, é isso? É isso, tudo bom? Bem, amada? Bom, você sabe que quando tem novidade no Brasil, corro pra cá, né, Nani? A Claro. Nani sempre fica sabendo, assim, em primeira mão. E hoje eu vim falar um pouquinho do Heros, é uma tecnologia nova. Então, sabe aquelas pessoas que perdem bastante peso? As mamães que acabaram de ter bebê, que fica com aquela flacidez corporal, ou os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, depois não conseguem se submeter, ou não querem, ou não podem a uma cirurgia plástica. Nós conseguimos fazer o lifting corporal, porque nós temos uma ponteira específica para esses tecidos do corpo interno, de coxa, abdômen, braço. Agora, o grande boom do momento é o lifting facial. Então, imagina você conseguir fazer aquele efeito Titan, né, que é levantar aquela sobra de tecido do pescoço, do rosto, levantar a sobrancelha. Sabe quando a pálpebra está caída? A gente consegue levantar sem cirurgia. Que maravilha! E a tecnologia é um ultrassom microfocado. Então, o que acontece? Nós temos uma concentração das ondas ultrassônicas em uma espécie de um canudinho. São vários canalitos. Então, essa concentração de ondas acontece ali dentro. Então, nós conseguimos atingir uma profundidade, Nani, que é exatamente a profundidade da cirurgia plástica, só que de uma maneira não invasiva. Então, por exemplo... Maravilha isso, hein? Então nós trabalhamos com aproximadamente 4,5 milímetros, ou seja, existe um tecido exatamente em cima do músculo, logo depois da pele, que é o tecido aponeural, e nós vamos até esse tecido. Então, esses micropontos da ultrassom microfocada, eles vão promovendo uma termocoagulação, e o que acontece? Essa hipertermia, essa temperatura que acontece lá embaixo da pele, ele vai fazendo este efeito que nós chamamos de Titan. Então dá para levantar a sobrancelha, melhorar o contorno dos olhos, o efeito lifting dessa sobra de pele e principalmente pescoço. Pescoço é muito difícil tratar, né? Mesmo com cirurgia, às vezes fica um excesso de pele. Então, esse estímulo do ultrassom microfocado, ele acontece de maneira progressiva. Então, nós temos um pico de melhora com 90 dias. Com 90 dias, a pessoa está completamente rejuvenescida. Quantas sessões? Isso fazendo quantas sessões? Uma por ano, no máximo. Sério? Não e assim, 90 dias ele dá o pico, depois ele desacelera, mas até 180 dias, nós temos efeito progressivo. Aplicação indolor. Nós não temos downtime, ou seja, o paciente termina de fazer, ele pode manter as atividades normalmente. E aí, nós desenvolvemos, eu estou fazendo um trabalho científico para a Fismatec, porque aqui no Brasil ainda ninguém fez isso. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho tanto do lifting corporal quanto facial para a gente apresentar o trabalho do Brasil, representar o Brasil lá fora, né? Em setembro nós temos um congresso internacional que nós vamos mostrar. O que eu fiz? Eu mesclei com a cosmetologia, né? Então, a Flare lançou os neurocosméticos, que são cosméticos que atuam nas células opioides, que são células receptoras que existem na pele. Então, elas são fitoendorfinas que agem diretamente ao sistema nervoso central. E a Flare mandou presente para você. E qualquer pessoa pode usar, amiga? Qualquer pessoa pode usar, porque se trata... Por não ser um procedimento invasivo, não tem nenhuma intervenção, então, não tem restrição, nenhuma restrição. Maravilha. Mesmo as pessoas que têm implantes. E no caso dos cosméticos, ó, a Flat mandou um lifting. Obrigada. Esse é seu. E esse aqui, ó, você vou engatinhar daqui a pouco. Esse aqui você vai amar, que esse aqui, olha, é o BioHot. Ele é um neurocosmético que acaba com gordura e celulite. Não tenho isso, mas vou usar. A base de wasabi, gengibre, é totalmente natural. Que a gente come no restaurante japonês, né? Então, ó, presentinho da Flare tá entregue, de japonês lá em casa eu entendo bem. Né? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu já marquei aqui, a gente fez uma análise. Então, como ela tem bastante pitose de tecido nessa região, no mento, pescoço, e olha, você tá vendo que a pálpebra dela tá um pouco aquela coisa de cansada. Só que assim, ela não tem nem indicação, não tem sobra suficiente. Então, se a gente trabalha com ultrassom microfocado, aqui a gente faz isso, ó. Então, é o que nós chamamos assim, mas Michele, como isso funciona? Aí nós criamos uma frase divertida para não ficar tão técnico, como se a gente grampeasse a pele no músculo para fazer o levantamento. Eu vou mostrar, Nani, que eu acho que tá todo mundo curioso para ver lá em casa, ó.
Então, nós vamos usar um gelzinho neutro. Ó, eu vou fazer essa lateral aqui. Então, cada disparo que nós damos com a tecnologia, aqui, ó, tá vendo que nós temos um filtro aqui. Então, aqui nós temos 8 canaizinhos daquele que vão liberar a ultrassom microfocada. Então, eu começo sempre aqui, ó, pela orelha, próximo aqui da orelha. Eu vou disparando. Olha, é totalmente indolor, tranquilo. Eu faço um pequeno arraste e dou continuidade. Então, por exemplo, nessa área, eu vou trabalhar com aproximadamente 150, 160 disparos. Nós analisamos a pele dela e eu tenho toda a programação aqui, ó. Tá vendo essa região aqui? Sabe o que faz para exames patológicos? Nós temos aqui também a ultrassom para a gente entender a situação do tecido do paciente, a profundidade que a gente está atuando. Então, às vezes eu até pergunto para o paciente, né, o que você está sentindo? Eu já ouvi vários relatos. Parece que tem uma maquininha de costura dando vários pontinhos. E é um procedimento, olha, tranquilo, rápido. Sim. Então, um full face, por exemplo, se a gente for trabalhar uma face toda, né, sobrancelha, ângulo mandibular e pescoço, leva aproximadamente 30, 40 minutos. Não tem restrição de época do ano, porque o paciente pode tomar pegar sol, não tem nada. Então, 365 dias do ano a gente trata. No caso do lifting corporal, eu posso fazer 2 vezes por ano, porque o tecido corporal, ele é um pouco mais diferente, né? Então, a gente pode dar um intervalinho de 6 meses. Eu tenho alguns casos que eu comecei em outubro do ano passado e eu tive retorno desses pacientes essa semana. Fiquei impressionada, assim, as fotos mostram, né, a diferença. Porém, ainda está no processo, né? Eu ainda tenho mais... Com quanto tempo começa a ver o resultado no rosto? Olha, em 30 dias já tem uma melhora bem importante, mas 90 dias é o pico. 90 dias nós podemos comparar ao resultado de uma cirurgia, de um lifting cirúrgico, né? E você pode fazer ao mesmo tempo? Você pode fazer ao mesmo tempo pode e corpo? Pode fazer, não tem restrição nenhuma. Podemos associar, por exemplo, o corpo. Tem muita gente que tem o excesso de pele e aí a gente trata com o Heros. Mas a Michelle também tem uma celulite. Aí a gente tem as outras tecnologias. A gente tem a criofrequência, que é maravilhosa, que eu já trouxe aqui. Quando a Fismatec trouxe o Axel para o Brasil, você foi a primeira a mostrar. E eu fiz questão de trazer aqui, porque novidade é com a gente mesmo. Tem que né? mostrar, tem que contar o que tem Então, de... existem outras tecnologias que podem complementar também, né? Os peelings, os cosméticos, hoje está tudo muito avançado. Muito avançado, né? Muito. E olha É bom que que tranquilo. qualquer pessoa pode fazer, né? Homem, mulher, todo mundo, né? Todo mundo, Tem Nani. isso Não mais, tem né? restrição, gente. E esse da sobrancelha é o máximo, né? Todo mundo quer dar essa levantadinha. Não, mesmo quem... A gente tem uma sobrancelha mais arcada, é bacana. Então, por exemplo, aquela paciente que não quer fazer o Botox. Porque o Botox, ele ajuda, né? A toxina botulínica, ela vai atuar na musculatura e ajuda a fazer esse levantamento de sobrancelha. Então, o paciente que não quer fazer o Botox, pode fazer o Heros, né? Que é o ultrassom microfocado, pode. Olha, e a aplicação é bem tranquila, ó. Eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Pequenos arrastes e as ondas, elas vão penetrando por uma média. Aqui nessa região que a gente praticamente não tem muita gordura, 3 milímetros. No rosto, a gente trabalha com 4,5 milímetros de profundidade, que é até o tecido aponeural, que é onde nós precisamos efetivamente atingir para acontecer exatamente a termocoagulação. E uma vez por ano a manutenção? Uma vez por ano, suficiente. Nossa, bacana, hein? E depois os cuidados diários, que todos sabem, né? Pele Aquele limpa, ritual. hidratada. Hidratada, tonificada e protegida, né? Porque nós vivemos num país tropical e a radiação tá aí, gente. Precisa cuidar. Adorei. É muito moderno tudo hoje, né? Super. Isso aqui é um sucesso no mundo todo. Porque às vezes a pessoa faz a plástica e fica aquela coisa meio fake, né? Isso aqui não. Porque isso está estimulando, né? O ultrassom microfocado, ele estimula. Então fica aquela coisa mais natural, né? Ele vai fazer a neocolagênese, que é trazer um novo colágeno. Então, a tendência hoje... É isso, é voltar a trazer as tecnologias, exatamente, as tecnologias, elas vêm muito a favor disso, de estimular o metabolismo do paciente a produzir esses efeitos fisiológicos para ficar uma coisa bem natural. De onde esse aparelho que foi criado, desenvolvido onde? Então, a tecnologia é israelense, né? O microfocado foi desenvolvido em Israel.
E quem importa e distribui no Brasil é a Fismatec. Fismatec aqui. Parabéns. E pra gente entrar em contato, pra conseguir marcar uma sessão, tá agendado quantos meses antes? Como que segura? Você sabe que eu tô sem horário essa semana, mas Eu a sei. gente arruma, né? Gente, meu contato é 11 São Paulo, 2691-1006. E quem quiser acompanhar as minhas redes sociais, eu tenho resultado lá. Os pacientes que me autorizam, eu sempre divulgo os resultados, é @MicheleMelec-Estética. Adorei, amada. Queria te agradecer Você vai me muito. visitar? Vou te visitar. Tô esperando. Esse é o prometo, né? Eu vou sim. Obrigada, amor. fica aqui. Obrigada. Pode fazendo, coitado. Porque ele vai levantar, que 6 meses levanta um lado e o outro não levanta, vai ficar muito chateado. Fica fazendo esse lado, vou chamar o Eli para falar do Forte Organ, que é considerada, gente, a vitamina do casal.